dia. Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa celebração. São todos muito bem-vindos. E eu gostaria de começar com uma oração. Vamos manter agora os microfones fechados e vamos pedir que Deus nos oriente e nos assista neste tempo em que estivermos juntos. Então vamos orar. Senhor, agradecemos por tua fidelidade, agradecemos por tua bondade, agradecemos por sermos parte da tua igreja, da qual o Senhor Jesus é o cabeça. E que privilégio nós temos de integrarmos o corpo de Cristo neste mundo. Obrigado por este momento especial que vamos passar juntos e pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza e tenha liberdade para tocar profundamente a nossa mente, o nosso coração e transformar as nossas vidas pela aplicação da tua palavra. Então, que estejamos atentos ao Senhor. Recebe também a nossa gratidão e o louvor do nosso coração. Agradeço pelos meus irmãos, todos que estão aqui presentes, por aqueles que ainda não estão ou não poderão estar hoje. Peço que o Senhor continue a cuidar e abençoar de cada um de nós. Nós precisamos do Senhor. E entregamos este tempo ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou ler um salmo, que é o Salmo 150. E este salmo diz assim: Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor em seu santuário. Louvem-no em seu majestoso céu. Louvem-no por seus feitos poderosos. Louvem sua grandeza sem igual. Louvem-no com o toque da trombeta. Louvem-no com a lira e a harpa. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e flautas. Louvem-no com o som dos símbolos. Louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, que esse seja um dia onde nós possamos juntos, e depois em família, individualmente, sempre louvar ao Senhor. E nós vamos ouvir uma música que foi sugerida pelo Manuel Rainho, é uma música em hebraico, que é exatamente, que representa e canta o que está escrito neste salmo. Então vamos prestar atenção. Há lá uma tradução em português, um pouco imprecisa, mas dá para ter uma ideia. Eles cantam exatamente este salmo. Vamos ouvir então este prelúdio.
Bom dia a todos e a todas. Vou chegar mais perto aqui. Então, como é que a gente está vivendo nessa quarentena e esse tempo de isolamento social? O Rodolfo pediu que eu desse um testemunho um pouco do que está acontecendo comigo. E eu confesso que as 2 primeiras semanas, meu mundo ficou de cabeça para baixo. Eu fiquei perdido, confuso, com raiva, preocupado, ansioso, até que eu comecei a organizar um pouco mais meu mundo interior e também aqui minha movimentação dentro de casa. E aí eu me perguntei, onde buscar inspiração nesse tempo? Na palavra, é claro, mas também na história da igreja, com aqueles que viveram situações de isolamento e, portanto, se tornaram especialistas em isolamento. Eu encontrei 3 situações. A primeira, o deserto, o povo de Deus, Moisés, Elias, Paulo, Cristo, os pais do deserto, situação de isolamento, de penúria, de lugar que não tem nada, absolutamente nada. E depois eu também encontrei outra situação na monástica, nessa história extraordinária, essa tradição de 17 séculos da igreja, dos monastérios e dos monges. Os ritmos, a arquitetura, o uso do tempo e a vida nos mosteiros ao longo dos séculos. Também fui beber um pouco aí. Mas também na igreja perseguida. A igreja perseguida se assemelha um pouco à situação que nós estamos vivendo. Por quê? Porque, face a um governo autoritário, ao longo de toda a história da igreja, 2.000 anos de perseguição, os imperadores ou os inimigos do povo de Deus fecham as igrejas, prendem os sacerdotes, os pastores e proíbem todo mundo de se reunir. Como é que a igreja teria sobrevivido a tal pressão que dura até hoje em lugares como a Arábia Saudita, como o Iraque, como a Síria, e não somente tivesse sobrevivido, mas também foi purificada nesse processo. E, inclusive, a maior parte do tempo, sem redes sociais. Então, eu fiquei pensando o que esse pessoal pôde, o que é importante se cultivar para se preparar para uma situação dessa. Templo fechado, sacerdote preso, proibição de se reunir. Então, eu comecei a pensar um pouco e eu descobri algumas pistas para mim. Primeiro, foi o resgate da dimensão espiritual do Shabbat Shalom, o sabático, o jubileu, a parada, a pausa, a desaceleração, o tempo de descanso, o dia do Senhor. Foi introduzir essa dimensão do tempo sabático na minha quarentena. O descanso como gratidão, celebração, convívio. No meio da loucura, do cronos, da cronologia, o tempo reparador do Shabat, como se fosse uma intervenção da eternidade no cotidiano, onde eu paro tudo para celebrar e para louvar. Outra coisa importante, para mim, é o sacerdócio universal dos crentes. Ou seja, situações onde eu não posso mais depender do templo e do sacerdote. E aí eu tenho que buscar eu mesmo ser o templo e o sacerdote. Voltar para casa, a casa de Deus é o meu próprio coração, e ali ouvir a sua voz, ali orar, e ali, independente de não ter ninguém por perto, de estar longe dos meus irmãos, se alimentar da palavra e me relacionar diretamente com Deus. Essa dimensão do secreto, mas também não só o secreto, mas também de partir o pão todo dia com a Isabelle à mesa e voltar à família como uma pequena igreja, o cuidado um com o outro, a comunhão, e no caso de alguns de vocês que têm filhos, assumirem os pais o discipulado dos filhos. Outra coisa importante, foi bom até termos começado com os Salmos, foi esse resgate dos Salmos. Essa é uma grande herança espiritual, poética, hebraico-cristã. E aí, sem inário, sem livro de orações, sem dirigente do louvor, sem banda, sem data show, voltar aos Salmos e orar poeticamente, cantando os Salmos dentro do meu coração. Outro dia alguém me disse uma coisa muito linda, que quando Jesus cita o Salmo 22 na cruz, ele não fala, ele canta o Salmo. Acho que cantou mais ou menos com esse ritmo que a gente ouviu, né? Então, eu voltei a essa leitura diária dos Salmos como um guia de oração e de louvor, esse livro sagrado que é para ser cantado
e que tem todas as implicações existenciais e emocionais do ser humano, e me apropriar disso. Voltei à leitura dos Salmos diários. Outra coisa foi a identificação com Cristo no seu sofrimento. A igreja perseguida sofreu muito. E eles lidavam com o sofrimento e viam no martírio como um privilégio e uma forma elevada de expressar a sua fé. O sofrer fazia parte da experiência cristã para esses homens. Os 3 primeiros séculos da igreja são tidos na história da igreja como a era dos mártires. Muita gente morreu. Essa privação, a provação, o sofrimento, o desconforto, a frustração, o exílio, ao invés de fazer mal, ao contrário, gerou neles uma fé heróica, uma perseverança, uma transcendência, uma esperança e uma alegria que nós não temos sequer noção do que é, porque na Crônica dos Mártires eles iam para a arena ser comidos pelos leões, louvando a Deus e com uma serenidade impressionante. Bom, então essa comunhão com Cristo no seu sofrimento, também com os sofrimentos de toda a humanidade. Perceber isso, sentir isso na minha própria carne, aquilo que Cristo sofreu, aquilo que a humanidade está sofrendo. Outra coisa foi acessar a minha memória afetiva e perceber que eu tenho uma enorme reserva de experiências de amar e de ser amado, uma reserva de afetos e abraços. Os meus vínculos de amizade e de família são suficientemente sólidos para atravessar um período de distância sem danos. Eu sabia que a minha rede relacional afetiva está e sempre estará, embora longe dos olhos, agora perto do coração. E, finalmente, a experiência de uma vida simples, frugal, sem que a minha fé fosse abalada com a carência, com o isolamento, com os perigos dos vírus ao redor. E aprendi a viver com foco naquilo que é importante. Conversas mais profundas com a Isabelle, livros, música, minhas plantinhas sem pressa, sem grande protagonismo, sem shopping center, sem restaurantes e a redescoberta da cozinha, seus sabores, seus odores, suas texturas e suas cores. Mas, acima de tudo, eu estou vivendo esses dias com uma consciência profunda da presença de Deus, no meio do silêncio, do trivial, do cotidiano, despido de glamour, sem agitação, sem desempenho. Embora muito preocupado com o Brasil, eu pude, como João, ver que o Cordeiro está sentado no trono do universo e ele é soberano e segura toda a história nas suas mãos. E, ao olhar as nuvens, eu renovei minha esperança e a coragem para viver, na espera daquele que se revela, está sentado no trono e que volta nas nuvens. Então, eu estou não somente a sobreviver, mas também a aprender e desfrutar desse tempo de isolamento, quarentena, na pandemia que nós estamos vivendo. Beijo para vocês. Se ferido por dentro estás e o pecado é pesado demais, Jesus te chama. Se o fim de ti mesmo chegou e a tua fonte de água secou, Jesus te chama. Oh, vem ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus.
troca por prazer. Nova vida precisas de ter. Jesus te chama. Oh, vem ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Oh, Salvador, tu és maravilhoso. Canta aleluia, Cristo vive. Nos rendemos a ti, Senhor. Canta aleluia, Cristo vive. Oh, Salvador, tu és maravilhoso. Canta aleluia, Cristo vive. Nos rendemos a ti, Senhor. Canta aleluia, Cristo vive. Oh, vem ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Oh, vem ao altar, aos braços abertos do Pai. Perdão foi pago com precioso sangue de Jesus. Troca a cruz pela coroa do Pai. Contatos do tesouro que encontraste. Jesus te chama. Luz do mundo vieste à terra.
Bom dia a todos. Eu vou ler em Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Bom dia. Antes de mais, hoje na realidade gostaria de vos contar uma história. Tudo se passou em Mumbai no dia 26 de novembro de 2008. Esta cidade indiana foi surpreendida por algo para o qual não estava minimamente preparada. Um grupo fundamentalista islâmico cometeu vários ataques terroristas em locais estratégicos da cidade. Turistas e cidadãos indianos desesperados tentaram abrigar-se no Hotel Taj Mahal. Este é um dos mais icónicos de toda a Índia. Na aflição de socorrer estas pessoas que tentavam preservar a sua vida, a direção do hotel permitiu que estes homens e mulheres entrassem nas instalações. Os terroristas infiltraram-se neste grupo e desta forma entraram também. Muitos foram assassinados nos minutos que se seguiram. Neste entretanto, parte dos funcionários foram reunidos na cozinha pelo chefe do hotel e seguiu-se um discurso. Sei que todos vocês têm pais, filhos, maridos e esposas que desejam ansiosamente que vocês cheguem bem a casa. Desta forma, todos os que quiserem são livres para ir ter com as vossas famílias, saindo em segurança pelas traseiras das nossas instalações. Os hóspedes, porém, estão entregues à sua própria sorte e não têm ninguém que os ajude neste momento crítico. Aqueles que voluntariamente quiserem permanecer comigo de forma a que estes homens e mulheres tenham a mínima hipótese de sobreviverem, serão bem-vindos. Alguns funcionários responderam a este apelo. Eu fico. O apóstolo Paulo escreve uma carta à igreja que se situa em Filipos, atual Grécia. Esta foi a primeira cidade europeia que Paulo visitou e aqui é fundada a primeira comunidade cristã em solo europeu. E é precisamente para esta igreja que Paulo escreve vários anos mais tarde, e hoje podemos ler esta mesma carta no Novo Testamento. Algumas fricções estavam a acontecer neste grupo de cristãos e por esta razão o tema da harmonia, da humildade, da unidade são a base destes ensinamentos transmitidos por Paulo. E nesta carta são dados alguns exemplos de humildade. Epafrodito, Timóteo, fiéis colaboradores de Paulo, são citados pelo apóstolo como um exemplo de renúncia aos seus próprios interesses. Mas é Jesus Cristo a referência máxima no que se trata ao despojamento que Paulo traz para o centro e que aponta como razão máxima para que estes homens e mulheres se entendessem. Ao longo desta pequena meditação, gostaria de dedicar-me não ao tema da unidade entre os cristãos, mas sim na pessoa e nos feitos de Jesus Cristo. Nestes últimos domingos, nós temos refletido precisamente na pessoa de Jesus e naquilo que ele fez durante este período de 40 dias após a Páscoa. Quando olho para este texto bíblico que a Cidinha acabou de ler, imagino uma escada que desce, no sentido em que Jesus não se agarra aos seus direitos, priva-se do que é seu, toma a condição de escravo, tornando-se semelhante à sua própria criação, humilha-se a si mesmo, enfrenta a morte na cruz. E este seria o degrau mais baixo da escada. No seguimento do texto, vemos uma escada que sobe e que começa com o facto de que Deus elevou o nome de Jesus acima de todo o nome, para que perante o nome de Jesus se dobrem todos os joelhos nos céus, na terra, debaixo da terra, e por fim
todos reconheçam que Jesus Cristo é Senhor. Após responderem afirmativamente ao apelo feito pelo chefe do hotel, os funcionários literalmente estavam dispostos a dar o corpo às balas para salvarem os hóspedes. Funcionários morreram porque se recusaram a abrir as portas dos quartos onde alguns turistas ainda permaneciam escondidos. Outros funcionários conduziam alguns hóspedes que estavam no restaurante quando começou o atentado para um lugar mais seguro. Fizeram-no através das escadas de serviço. Muitos funcionários privaram-se do que tinham direito à sua própria sobrevivência e o desejo de voltar a abraçar os seus familiares para que estranhos fossem salvos. Ao contrário das autoridades indianas, Jesus não foi apanhado de sobressalto. Antes da criação do mundo, antes que tudo acontecesse, Jesus disse: "Eu vou." O ser humano foi criado por um Deus bondoso e amoroso que projetou a sua criação com a mesma dedicação que um artista presta à sua peça de arte. A criação volta-se contra o seu Criador e, num gesto deliberado, desobedece ao seu próprio Deus. E as consequências são visíveis, podem ser lidas no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, podem ser experimentadas no nosso dia-a-dia. A violência, os maus tratos, as injustiças, a corrupção começa a ganhar dimensão. E aquela peça de arte criada por Deus, da qual eu e tu fazemos parte, começa a ficar manchada pela desobediência e pela insubmissão, da qual eu e tu também temos a nossa cota de responsabilidade. O plano daquele que veio para matar, roubar e destruir parecia estar a correr na perfeição. Este Deus bondoso e amoroso não desiste da sua obra de arte. Ele ama demais a sua criação para deixá-la entregue à sua própria sorte. E Jesus reforça algo que já estava estabelecido e diz: "Chegou a hora, eu vou." E Jesus faz homem e vem viver para dentro da sua própria criação. E é sujeito aos mesmos malefícios causados por este distanciamento do homem para com a vontade de Deus. Sofre com inveja, com incredulidade, com a falta de misericórdia, com o orgulho, mas em tudo o seu percurso entre nós não desobedece a Deus uma única vez. A sua convivência com a sua própria criação termina numa cruz. O instrumento de tortura que os romanos destinavam aos piores criminosos. Na cruz, a morte era lenta e o sofrimento a que o criminoso ficava sujeito era indescritível. O plano de resgate da sua própria criação, impregnada de maldade, exigia que o próprio Deus, através da pessoa de Jesus, levasse a nossa culpa e desse a sua vida a favor de cada um de nós naquela cruz. Só Jesus tinha a legitimidade para fazer isto por nós. Este plano dependia que o Filho de Deus deixasse a sua própria segurança e que neste desejo de levar a sua criação para um lugar seguro, ficasse altamente exposto. O grito de Jesus, enquanto estava a passar por um sofrimento terrível naquela cruz, perguntando a Deus por que o tinha abandonado, foi provavelmente o degrau mais baixo da sua escada. Todas as nossas culpas, todos os nossos erros, a insubmissão, naquele momento, caíram sobre os ombros de Jesus. E este Deus que é santo, que não convive com o pecado, afastou-se o tempo suficiente para que Jesus sentisse a dor da separação de uma comunhão que sempre existiu e que sempre existirá. Quando os funcionários do Hotel Taj chegaram ao restaurante, os hóspedes estavam aterrorizados com tamanha maldade. Estes terroristas matavam sem dó nem piedade. Parecia que não tinham alma. Os seus olhos vazios disparavam para tudo o que se mexia. Agora os hóspedes precisavam de fazer uma decisão. Sair de um local que até agora tinha sido confortável, contra todas as probabilidades ainda estavam vivos. Passar por lugares arriscados para então chegar a um lugar onde finalmente estariam em segurança. Agora precisavam de confiar plenamente nestes funcionários e segui-los em cada passo. Jesus veio
até nós. Ainda que conscientes de que não somos pessoas perfeitas, que muitas vezes erramos através das nossas atitudes e palavras, que não respeitamos os mandamentos de Deus. A realidade é que muitas vezes estamos confortáveis neste estilo de vida que ofende e que nos afasta do nosso Criador. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todas as grandes maratonas começam com o primeiro passo. E na vida cristã, à semelhança de um casamento, é dizer sim. Eu quero seguir-te. Eu creio que Jesus é a verdade. Eu quero esta nova vida que Jesus tem para oferecer. E esta relação não começa apenas quando morrermos, mas ela já é válida nesta vida. Jesus tem uma nova vida para começarmos a viver já. A morte de Jesus não é o fim da história. Se assim fosse, nós seríamos seguidores de um mártir. Jesus ressuscita, aparece várias vezes aos seus seguidores e, por fim, ascende aos céus. E a promessa de que ele voltará uma segunda vez está registada na sua palavra, que é a Bíblia. Paulo, neste texto, relembra-nos que no final dos tempos será-lhe dado o novo título: Jesus Cristo é Senhor, o nome mais alto sobre todos os outros. Todos os joelhos se dobrarão perante ele. O facto de Jesus voluntariamente ter dito eu vou, trouxe um reconhecimento e Deus abre um novo capítulo na história, onde o governo de Jesus será efetivado e não haverá mais espaço para a tristeza, para a dor e para o sofrimento. Isto acontecerá no final dos tempos. Quando as forças de segurança finalmente entraram nas instalações do hotel, livraram os hóspedes que ainda estavam no local. Trouxeram paz e segurança e aqueles que sobreviveram puderam respirar de alívio. Hoje em dia, os funcionários do Hotel Taj Mahal são lembrados e enaltecidos em vários livros. É reconhecida a sua bravura, a sua coragem, a sua abnegação em prol dos clientes do hotel. Tenham sobrevivido ou não, estes homens e mulheres serão sempre recordados como pessoas que abdicaram dos seus direitos para que estranhos se salvassem. Este texto bíblico relembra-nos que, apesar do sofrimento que passamos neste mundo, nada se compara com a felicidade que iremos experimentar no lugar seguro. E se, como cristãos, vivemos a nossa fé apenas com os olhos colocados nesta vida terrena, o próprio apóstolo Paulo diz que nós somos os mais infelizes dos homens. Este texto bíblico mostra-nos também que temos um Deus que nos ama profundamente e que nestes tempos onde experimentamos alegrias e tristezas não estamos sozinhos. Jesus não foi um mártir, Jesus ressuscitou e uma das promessas de Jesus é que Ele estaria connosco até ao final dos tempos. E isso tem acontecido através do seu Espírito que habita em nós e que nos consola, que nos guia, que nos molda de forma a sermos cada vez mais semelhantes a Jesus Cristo. Mas ao longo da Bíblia, também somos relembrados que, apesar de Jesus ter voluntariado ao dizer eu vou, muitos de nós ainda não confiamos o suficiente para seguir os seus passos. E neste capítulo gostaria de deixar uma sugestão. Se estás interessado em compreender melhor quem Jesus é e o que Jesus fez, liga posteriormente para a pessoa que te convidou e conversa com ela. Caso queiras, também é possível enviar uma mensagem privada para mim e para o Rodolfo. Nós teremos todo o gosto em ajudar-te. Nestes próximos segundos, eu gostaria que fizéssemos um breve tempo de silêncio, onde podemos meditar um pouco nestas palavras e depois eu vou terminar com uma breve oração.
Deus Pai, muito obrigado, porque Tu não desististe da Tua criação, porque não desististe de cada um de nós. Ó Pai, por amor a cada um de nós, Tu enviaste o Teu único Filho, Jesus Cristo, para que Ele morresse em nosso lugar. Pai, no meio de toda a desobediência, no meio de toda a insubmissão, Pai, que nós praticamos todos os dias, por causa de Ti temos uma nova esperança. Pai, eu quero Te agradecer por isso, no nome de Jesus. Amém. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Então, estamos a chegar ao fim dessa celebração e tivemos o privilégio de ouvir a palavra do Senhor e refletir sobre a vida e a obra de Jesus Cristo, a obra que Ele fez em nosso favor para nos buscar, para nos resgatar. Por isso, louvado seja o nome de Jesus e que os nossos joelhos voluntariamente se dobrem a Ele e que a nossa língua confesse, a nossa boca confesse
que Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, no dia a dia. E eu gostaria apenas de dar um anúncio sobre o que vai se passar amanhã, nestes tempos de pandemia. Os casais estão sob grande pressão e temos uma oportunidade de descomprimir um pouco. Vamos ter uma roda de conversa amanhã, às 21 horas, para casais. Então, 21 horas, quem tem filhos pequenos já teve tempo de dar o jantar e colocá-los na cama. E o casal, então, está convidado, todos os casais, e se tiverem amigos, podem convidar. Estaremos juntos. Eu vou enviar o link do Zoom daqui a pouco. E o Osmar e a Isabelle vão fazer a gentileza, mais uma vez, de conduzir esse tempo. Uma roda de conversa, onde podemos partilhar experiências, aprender uns com os outros e descomprimir um pouco nesse tempo de grande pressão. Então, obrigado pela presença de todos. Deus os abençoe. Bom domingo, boa semana e até breve. Até amanhã, se Deus quiser, para os casais. Tchau. Bom dia. Tchau.